Muito bem, graças a Deus, né, irmãos, que estamos todos juntos. Eu mandei perguntar que hora que a janta está pronta, porque eu não quero pisar na janta de ninguém, né? E o versículo que os irmãos escolheram, vamos ver se dá tempo de pelo menos ler o versículo aqui. Os irmãos escolheram Romanos, capítulo 13, versículo 11. E eu dei um tema para este assunto, né? Observando a palavra de Deus, tem muita gente que fala assim: para que fazer esboço, né? Mas o primeiro a fazer esboço foi Deus. Fez o esboço e deu para Moisés. Pô, não sai de dentro desse negócio aí não, Moisés. Primeiro fez esboço. Então, hoje, a hora que eu acordei de manhã, eu disse: eu preciso preparar. E me preparei. E nós observamos a palavra do Senhor e eu vim nesse texto aqui. Romanos 11, capítulo 13, quer dizer, versículo 11, diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono. É hora de quê? Despertar do sono. É hora de quê? Despertar do sono. Muito bem. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Curva a sua cabeça. Pai querido, que o Senhor possa continuar falando aos corações, para que todos possam compreender a Tua palavra, Senhor querido, para que não desviemos dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que estejamos prontos a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Poder sentar. Mão ali divina. O irmão disse que até 9h20 está pronto. Eu vou dar só uma introdução aqui da palavra. Mas muitas pessoas procuram um pregador que traz uma palavra avivalista, né? Uma palavra para despertar todo mundo num sentido assim de que, igual diz aqui, despertar do sono. Despertar do sono. Quem aqui está dormindo? Levanta a mão. Todo mundo está acordadinho? Muitas pessoas querem um pregador folclórico, que traz uma mensagem folclórica, e ele dá uma sapateada para lá, uma sapateada para cá. Agora, depois que a gente passa dos 60, o nome já diz 60, e quando a gente inteira 70, o nome também diz 70. Se der, vai. Se não der, o que dá para fazer, né? Então não vou pular aqui, nem correr para lá e para cá. Gostaria muito de ter um tempo para falar com os irmãos, mas não tenho, vou dar só uma introdução aqui. Vocês escolheram um texto e chamou o presidente para pregar um texto exortativo. Ontem nós tivemos em Anicuns, na consagração, o bispo falou assim: pastores, dê palavra de esperança, de ânimo, né? Agora o tema é de exortação. Desperta, você que está dormindo, né? Desperta, desperta tu que dormes. Tem um versículo que diz assim: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem dorme não está morto, só dorme. Mas o versículo diz que dorme no meio dos mortos. É um problema isso, irmão. Tem muitos crentes assim. E eu estou vendo que tem muitos crentes assim,
principalmente agora, nessas datas que nós estamos vivendo, política, o mundo do anticristo sendo preparado a cada momento, e o povo sem perceber que o anticristo vai preparando o povo para gostar do que não presta. Muita gente quer o que não presta. Por quê? Porque o mundo está sendo preparado para isso. Nas escolas, nossas crianças estão sendo preparadas para isso. Isso é um problema terrível. Mas que Deus permita que o povo dele desperte em tempo. Porque se passar da hora, não adianta mais despertar. Vai ter muito crente aquele dia falando: Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu falei, vai dizer: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, aleluia, para o fogo eterno. Não, Senhor, mas eu falei línguas estranhas, eu profetizei no teu nome. Nunca ouvi falar de você. Olha, irmãos, essa epístola aqui de Romanos é a obra mais profunda que existe de escrita do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta já no final da sua terceira viagem missionária. Ele estava voltando para Jerusalém, levando uma oferta para os pobres de Jerusalém, para os irmãos pobres de Jerusalém. Estava voltando, mas aí ele encontrou uma irmã chamada Febe. A irmã Febe ia lá para Roma, viajando para Roma. Ele disse: irmã, eu vou escrever a carta. E a irmã leva essa carta para os nossos irmãos que estão em Roma. A irmã Febe é que levou a carta. Naquela época não tinha correio. Eram os irmãos que levavam a carta uns para os outros. Então ele estava no final da sua terceira viagem para Roma. Aleluia, Deus. Esta epístola aos Romanos, ela é muito difícil de compreender, então exige um pouco mais de tempo. Sabe por quê? Porque ela tem uma regressão nela. O apóstolo Paulo usa de regressão. Como é regressão? Por exemplo, eu vou conversar acerca do pastor Emanuel. Aí eu começo a dizer: o pastor Emanuel é pastor lá da congregação da Mangueira, e ele gosta de criar uns franguinhos. Aí eu lembro que quem ensinou ele a criar os franguinhos foi o pai dele. Aí eu falei: ele aprendeu isso com o pai dele, já muda a história. Já larguei de contar a história do pastor Emanuel para contar a história do pai dele. E depois eu me lembro de uma coisa que foi o avô dele que ensinou para o pai e que veio para ele. Aí o apóstolo Paulo faz isso na carta aos Romanos. Ele usa de regressão. Então, se você não estudar, você não sabe. Não estudar, você não sabe. Se você não dedicar tempo, então precisa de tempo para estudar a carta ao Romano. Ela foi escrita em 57, entre 57 e 58, depois de Cristo, né? Paulo apresentou essa carta aos Romanos através da irmã Febe. Eu ia dar aqui os versículos, está lá em Romanos 16, 1 e 2, quando ele fala isso, né? Romanos 16, deixa eu ler aqui para os irmãos. Eu tenho, isso que até tem 20 minutos, eu acho que já passou, né? 16, 1 e 2, diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, ele falando acerca da irmã, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que vos quer necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Apóstolo Paulo falou: vocês recebem a irmã aí bem, a irmã Febe, porque ela está levando a minha carta aí, e o que ela precisar vocês fazem aí para ela. É uma recomendação. E Paulo vem discorrendo, diz: olha, eu quero ir ter com vocês, eu quero ir aí para visitar vocês, para estar com vocês, mas eu tenho que resolver um problema
problema aqui de uns irmãos rebeldes que estão aqui. Tem uns irmãos aqui que são rebeldes demais. E enquanto eu não consertar essa igreja aqui, não acalmar esse povo, não tem jeito. Estava conversando com o pastor agora mesmo, e ele falando de quantos rebeldes. O rebelde acaba com o campo que a gente pastoreia. Por quê? Porque ele prega a si próprio, de que é melhor do que os demais, e não entende que nós somos bons só quando Deus nos permite ser bons. Quando Deus nos chama para uma obra, Ele capacita a gente para essa obra, né? Agora, qual era o objetivo de Paulo? Paulo queria que os irmãos romanos soubessem que ele estava quase a caminho de Roma, mas Paulo ainda teria que se ver livre daqueles irmãos tribulosos. Paulo, ele chegou a Roma 3 anos depois que os irmãos receberam essa carta, e 8 anos depois ele morreu. 8 anos depois dessa carta ele morreu. Então Paulo já sabia que teria que ir a Roma, mas tinha que resolver problemas primeiro na igreja de Secreia, onde ele estava. Tinha que resolver problemas ali para que os irmãos ficassem fortificados na fé. Irmãos, o mais problemático de tudo é que o versículo diz para nós despertarmos. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3 páginas que eu anotei, mas eu não vou ser incoerente. Não. Eu tenho que encerrar aqui com a ilustração, porque na verdade muitos crentes estão dormindo mesmo. Não procura conhecer a Bíblia, não lê mais a Bíblia. Eu não vou fazer um apelo aqui para saber quantos leram a Bíblia hoje e quantos oraram pelo menos meia hora hoje de madrugada. Não quero fazer isso, mas é isso que Deus está falando. Desperta. Desperta. Eu já vi pastor pregando que o diabo entrou no inferno, e ele dá até os passos do pastor entrando lá, de Jesus entrando no inferno. Tum, tum, tum. Quanto melhor o microfone, melhor é para ele, porque aí faz aquele barulhão. Diz que Jesus chegou lá no inferno, pisou na cabeça do diabo e tomou a chave do diabo. Eu não sei onde é que esses pastores viram escrito isso. Não existe isso. Jesus nunca falou que tomou a chave do diabo. Em Apocalipse, pelo contrário, Apocalipse diz assim, que Jesus falou assim: eu tenho a chave. Ele falou que tem, ele não falou que tomou do diabo. Eu tenho. E para a decepção de muitos, o diabo não tem nem a chave da casa dele. Ele ainda não tem a chave da casa dele. Lá em Apocalipse vocês vão ver assim, ó, e vi uma estrela, João falando, e vi uma estrela que do céu estava caída na terra. Passado. Caída é passado. Ou então, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Passado. Todas as duas versões mostram no passado. E foi-lhe dado uma chave. Aí ele recebeu a chave do poço do abismo, da casa dele, para ele soltar os demônios que estão presos no poço do abismo, e depois ele ia ficar lá juntamente com todo mundo. Glória a Deus. Desperta, irmãos. Desperta. O que é despertar, irmão? Não tem jeito de você ser avivado se você não lê a Bíblia. Se você não orar, não entrar em comunhão com Deus, não conhecer a Bíblia, você jamais será avivado. O povo de Deus não vai perecer por não ser batizado com o Espírito Santo. Não vai não. Se você aceitou Jesus e não é batizado com o Espírito Santo, você vai morar no céu se Jesus vir. Pode ficar tranquilo. Se você não é batizado
batizado com o Espírito Santo, Jesus vier hoje, você vai morar no céu com Ele. Mas a Bíblia diz assim que o meu povo perece por quê? O meu povo perece por quê? Hoje eu falei para um irmão, falei, olha, eu fiquei 4 horas na parte da manhã preparando a mensagem. Ele falou, mas o senhor vai pregar lá na roça? Eu falei, o quê, rapaz? Não fica nesse pensamento, não. Glória a Deus. Porque lá tem muita gente que está formada em direito, está formada em odontologia, é medicina, tem advogado aqui, se os irmãos não sabem, tem muita gente. Agora eu vou ficar nessa aí? Glória a Deus. Que é isso, irmão? Eu não subestimo ninguém, porque tem gente no meio do povo de Deus que gosta da Bíblia Sagrada. Eu já fechei o meu esboço aqui. Convido os irmãos para ficar de pé. A minha vontade era de falar amém, orar e deixar os irmãos participar da janta. Mas a gente fica com tanta vontade de falar, né? Um pouquinho. Mas que os irmãos possam aprender isso. Por que o povo de Deus perece? Por falta de conhecimento. Por que o povo de Deus perece? Por falta de conhecimento. Olha, irmãos, não se enganem. Glória a Deus. Aquele que aceita Jesus, ele aceitou Jesus. Se ele não foi batizado ainda, a Bíblia diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não será salvo? Só quem não crê. Só quem não crê. Porque lá não fala assim: quem não crer e não for batizado. Lembra do ladrão da cruz? Não deu tempo dele ser batizado. Não deu tempo, não. E ele pegou uma carona, irmão, direto no paraíso. Você precisa ser. Só crer. Agora, irmão, leia a Bíblia. Glória a Deus. Leia a Bíblia. Nós só perecemos por falta de Conhecimento. perecemos por falta de Conhecimento. só isso. Glória a Deus. Mas eu quero resumir a Bíblia aqui para os irmãos. A Bíblia é resumida em um só livro, no livro de Isaías. Isaías tem 66 livros. Aliás, tem 66 capítulos. Cada capítulo do livro de Isaías equivale a um livro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Agora, se você quiser resumir a Bíblia em um só versículo, é João 3,16. O que está dizendo João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que todo mundo sabe esse versículo. 1, 2 e... Vamos lá de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, que deu a maior dádiva, o seu Filho, o maior presente, para todo aquele a maior oportunidade, que nele a maior atração, crer a maior simplicidade, não pereça, quer dizer, a maior certeza, mas tenha a maior convicção, a vida eterna, a maior possessão. Tenha Cristo no seu coração, amém? Eu vou orar terminando aqui. Eu quero agradecer os meus companheiros que vieram hoje. Faz sempre assim, irmão. O primeiro dia de festa é dia de convidar o presidente. Eu convido o presidente para o presidente dar a abertura e passa a mão na cabeça dele. Assim. Ô presidente, o senhor recebeu aí o primeiro dia de festa. Agora amanhã vai ficar melhor ainda. Depois da manhã melhor ainda. Amém? Mas toma posse, amém?
Deus abençoe todos que vieram. Deus abençoe o pastor Enoque. Eu sei que você trabalhou muito, pelejou muito, pintou a igreja, arrumou essas barracas. Até agora, irmão, cortando uns galhos ali. Vocês trabalharam. Pode ter certeza que Deus vai operar muita maravilha aqui. Curva a sua cabeça que eu vou te liberar para a janta. Pensa em alguém que você ama. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos dizem? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Vamos jantar.